Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa aqui nosso primeiro episódio, né? Do nosso podcast Para Toda Obra. É uma parceria da Audicred. A Audicred é correspondente bancário vinculado à Caixa Econômica Federal, em parceria com a Castro Lima, né? Representada aqui pela Daniara. Daniara, além de engenheira, é credenciada na Caixa, né? Parceira nossa aí de longa data. O intuito desse podcast é trazer o nosso dia a dia do escritório, o nosso dia a dia de obra, para uma mesa, para um estúdio, para que a gente possa trazer um pouquinho do que é nosso dia a dia, dos insights, né? Até compartilhar conhecimento, tá? Então esse é o intuito do nosso podcast, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. A gente vai começar aqui um bate-papo. Vou me apresentar, sou o Danilo. Eu fundei a Audicred, hoje nós temos 12 anos de mercado imobiliário, sou formado em administração, né, mas não exerço, meu negócio hoje é crédito imobiliário, é meu core, atuo no mercado de Goiânia, região metropolitana, participei da fundação da ANCA, Associação Nacional dos Correspondentes Caixa Aqui. Hoje eu sou diretor na associação. E hoje a gente conduz uma equipe com 12 pessoas, na qual só em 2022 a gente contratou aí mais de 150 milhões em crédito imobiliário. Seja financiamento de imóvel novo, imóvel usado, construções, lotes. Isso é um pouquinho do meu perfil. Tem 31 anos até daqui um mês. Há 12 no mercado. Acho que eu conheço um pouquinho disso aqui. Vai ser um prazer poder conversar, bater esse papo. E vou seguir aqui apresentando meus colegas de mesa. Aqui o João Pedro, vou deixar ele falar. Fala pessoal, meu nome é João Pedro. Trabalho há 4 anos com financiamento específico para construção. Venho trabalhando nessa linha aqui, cuidando de todo o gerenciamento de todas as obras. Trabalho muito com o público de construtor, que faz o financiamento para construir. E estou aqui para compartilhar, para a gente poder discutir esse mercado imobiliário, que tem muita coisa para falar. Meu nome, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora que vai assistir. Bem-vindo vocês que estão assistindo aí o podcast. Eu sou o Guilherme, sócio proprietário da Audicred. Fico na parte, basicamente, de crédito imobiliário, né? Fico ali tendo a especialização na aprovação de crédito. Então, hoje, nosso escritório tem essa especialização em aprovar e viabilizar o crédito de vocês. Tenho 29 anos. Faço parte do mercado junto com o Danilo já há 12 anos também. E espero que vocês gostem, espero que a gente possa trazer um conteúdo interessante e divulgar informações para o nosso mercado, né? Quem divulga, cresce. Então, esse é o nosso intuito. Meu nome é Daniara, sou engenheira civil da Castro Lima. Atuo no mercado há quase 3 anos. Construções de alto padrão, médio padrão. E há mais ou menos há 8 anos construo muito casa antiga, Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela. Vai chamar Minha Casa Minha Vida. Vai voltar. Então a gente fica ainda um pouco na dúvida. E tô aqui em parceria com o pessoal da Audicred, longos parceiros, com o intuito de trazer novidades, trazer dúvidas, explicações da obra, do que vem acontecendo no mercado imobiliário. E é isso. Bacana que a gente vai atender aqui corretores, construtores, clientes, acho que um pouco de cada um, né? E falando nisso, Dani, você que já está na construção aí, que você está no chão de obra, eu posso falar isso? Não é feio, né? Não. Você está no chão de obra. Sim. Como é que está a expectativa para a construção civil? 2023 já começou, né? Nós já estamos aí finalizando em janeiro. Como é que está a sua expectativa? Pai, tentando não entrar no mérito político, né? Vamos tentar não entrar. Eu acredito que esse governo vem trazendo mudanças na construção civil e acredito que vem sim melhorar. Eu acredito que ele vai movimentar a parte da construção civil por conta de ser o forte do governo dele, né? Então eu acredito que o Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida vai voltar com tudo. Na parte da engenharia da Caixa, por conta de eu ser credenciado, você já vê um volume maior de ordem de serviço. Bacana. Então, você já está começando a sentir o mercado movimentar. No início, quando teve as eleições, que teve um travamento ali em novembro, dezembro, e agora a gente já sente que janeiro vem com tudo, os 15 dias 1º de janeiro,
veio com um movimento que não movimentou os 30 dias de dezembro. Então, você já sente que o mercado está movimentando e acredito sim que o mercado imobiliário vai ser um bom investimento. Vai voltar a ser melhor quando no início do ano, antes da pandemia, né, que a pandemia deu uma desacelerada, depois voltou a reaquecer, mas eu acredito sim que o mercado imobiliário vai vir com tudo e quem quer investir tem que investir no mercado. Né? É a hora. Agora é a hora. Se a gente deixa passar, acabou. Você passou. falando aí que nesses 15, 20 primeiros dias de janeiro, o número de vistorias aumentou muito, né? A gente enxerga isso em demanda de clientes pleiteando financiamento. Acho que o Guilherme pode falar um pouquinho disso. Acho que nós nunca aprovamos tanto cliente, se a gente pegar uma quinzena, igual foi esse início de janeiro. Então, isso mostra que existe demanda de crédito. Aí o Guilherme pode falar um pouquinho mais. Se existe demanda de crédito, vai existir demanda por imóvel. Se existe demanda por imóvel, tem demanda do corretor, tem demanda para nós, o mercado imobiliário vai explodir. Avaliou muito crédito esse ano já? Nossa, demais. Seguindo essa mesma vertente, a gente, nessa primeira quinzena de janeiro, a gente teve um boom em procura de crédito, né? São novos clientes que estavam adormecidos ali, que não tinham esse interesse na compra realmente nessa pandemia, ou que perdeu o poder de compra. E com a virada do ano, claro que tem todo o contexto político, explodiu. Então, se tem muita procura do crédito do Casa Verde Amarela, possivelmente o Minha Casa Minha Vida, mas a gente notou esse aumento até mesmo nos corretores. Muito corretor trazendo 2, 3 clientes na mesma semana. Então, olha, essa procura realmente está acontecendo. E aí, como você falou, quem ficar parado, quem não movimentar junto, vai perder dinheiro, não vai encaixar no mercado e não vai conseguir desenvolver um ótimo trabalho em 2023. Então, acho que realmente é um ano excepcional. E eu já vinha falando, né? Eu acho que o ano de 2023 vai ser um ano excepcional. Justamente por conta dessa mudança política, novos grupos vão passar a ter condições de comprar, vão ser acordados para justamente... chegou o meu momento de comprar, né? E aí a gente precisa de auxílio até mesmo do correspondente, da construtora, dos corretores. Vamos falar de uma dor do construtor. Você aprovou muito cliente, né? Do corretor. Você avaliou muito cliente. Mas e aí, tá aprovando mais, condicionando mais, tá reprovando mais? O que você tá sentindo do banco nisso aí? O banco tá propenso a liberar dinheiro? Gente querendo comprar, eu tenho certeza que tem. Gente querendo construir, tem também, né, Dani? Também. Tem demais. E o banco, tá querendo emprestar? Hoje, sim. Essa vertente, principalmente do Casa Verde Amarela, que veio muito forte, ela disponibiliza... se tem um crédito muito alto, né? Um recurso muito alto para se disponibilizar. Então, sim, o banco precisa emprestar. Essa é a nossa ideia, né? O banco ganha dinheiro emprestando. O banco vende dinheiro. Vende dinheiro, exatamente. Então, realmente, isso é muito forte. O programa Casa Verde Amarela está vindo forte, com muito recurso para ser emprestado, com uma vertente muito boa, com taxas de juros muito boa, que é o Procotista. Pouca gente conhece, mas é um recurso também vinculado ao FGTS, faz parte do Casa Verde Amarela, que está muito forte. Então, realmente, as demandas vão aumentar daqui para frente. Eu tenho plena convicção disso. E a gente não pode esquecer que teve aquele boom do Minha Casa Minha Vida no governo do Lula, né? E que muita gente aproveitou, muitos construtores, e alguns com medo acabaram que não aproveitaram. E agora a gente está com um boom no financiamento, aquisição e construção, né? Sim. E você atende tanto o Casa Verde Amarela quanto o SBPE, que é uma linha de crédito que a gente foca muito no Casa Verde Amarela, mas é uma linha de crédito muito boa, que ajuda o construtor, ajuda o investidor e ajuda o cliente. Só para contextualizar aqui, o pessoal que está assistindo talvez não conheça, pessoal, existem 2 fontes de recurso. Uma é o FGTS e a outra são as poupanças, tá? O FGTS é aquilo que a gente chama de Procotista, Casa Verde Amarela, e aquilo que vem da poupança é o SBPE. E é o forte na construção, né, João? Sim. Hoje, das construções que você faz, a maioria é Casa Verde Amarela, a maioria é SBPE. Como é que tá isso aí? Tá tendo dinheiro? Fala pra nós. Na modalidade de construção, acaba que o SBPE atende ela muito, muito melhor do que um Casa Verde Amarela ou Minha Casa Minha Vida. E aí a gente acaba vendo que desde o meio da pandemia para cá, houve muito um aumento do volume dessas casas de médio e alto padrão. Então, essa linha de crédito teve um crescimento muito grande devido a isso. Como a procura pelo produto de imóvel médio e alto padrão foi muito alta,
construtor foi procurar meios de conseguir recurso para entregar esse produto. Então, acaba que a modalidade de construção em si, ela cresceu demais, assim, do meio da pandemia até hoje, ainda está crescendo. Então, acaba que ela atendeu muito esse médio e alto padrão, mas ela atende também muito bem tanto o imóvel baixa renda, médio. E quem que é o cliente de construção financiada? É o cara que quer construir para morar, construir para vender, é o corretor? Como é que vira essa salada do mercado imobiliário dentro da construção? Não, eu falo que que aquisição e construção, ou construção em terreno próprio, ele atende, não tem um público específico, porque ele atende basicamente todo mundo. Quero construir um imóvel próprio para mim. A pessoa vai conseguir construir com esse recurso de financiamento. Quero reformar meu imóvel. Ela também consegue. Corretor, eu faço corretagem, tô pensando em começar a construir para vender. Também vai atender o corretor. E o construtor, a pessoa que já constrói, ainda atende ele melhor ainda, porque basicamente ele vai ter necessidade de colocar o dinheiro dele numa obra. Ele vai utilizar totalmente do recurso do banco e ele acaba que ele não vai se descapitalizar. Um problema muito grande assim, de construtoras em si é a descapitalização devido ao grande valor que você investe para construir uma casa. E aí a opção da construção, ela tira esse gargalo de uma construtora. Então, para quem já está no mercado, já constrói com recurso próprio, é um pulo, né? É um pulo. É só... A gente fala em alavancagem, né? Sim. Você vai pegar, vai trabalhar com dinheiro do banco e vai aumentar muito mais aí o seu retorno. Sim, e é uma alavancagem muito segura também, porque acaba que mesmo se deu errado, o máximo que vai acontecer é você ter um imóvel parado. Esse imóvel valendo muito mais que você gastou. Valendo muito mais. Esse imóvel vai se valorizando. E se você fizer uma conta básica eu costumo falar de padaria. Se você pegar você tem 300 mil recurso próprio para fazer o investimento e você tem como tirar o financiamento, aquisição e construção no mesmo valor, se você pega esses 300 mil e aplica numa renda variável, no fixo mesmo, fixo, né? O que ele vai te gerar, paga a parcela, te sobra e você está trabalhando com o recurso do banco. Porque as pessoas têm ainda muito medo, muito receio, como utilizar o financiamento, aquisição e construção, porque as pessoas têm medo da dívida, né? A maioria das pessoas tem medo da dívida. Peraí, você vai pegar essa dívida? Mas eu posso ter 2 investimentos, por que eu vou ter um só? Eu falo para o meu cliente que quer construir, que já tem recurso próprio, que ele tem que fazer o papel do banco. Ele vai pegar dinheiro emprestado com o banco a 9% e vai emprestar para o mesmo banco a 14%. Então, ou seja, não faz sentido você descapitalizar, você tirar dinheiro de outros investimentos para jogar na construção, sendo que você tem um crédito muito mais barato para isso, né? Isso vale não só para quem está construindo, Dani. Às vezes é uma sacada que quem está comprando o imóvel pronto tem que ter, porque às vezes, eu vou dar uma entrada maior para pagar uma parcela menor. Para quê? Para quê? Financia, aproveita o que o banco tem, né? Hoje a gente tem cotas aí de até 80% na caixa. Deixa a diferença aplicada. Você vai ter um imóvel se valorizando, você vai ter seu dinheiro rendendo no banco, a taxas maiores do que o financiamento, e o melhor, você tem liquidez. Se você precisar do dinheiro aqui, tá lá, né? Você não precisa queimar patrimônio numa situação adversa. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ver. Já vai. A Dani, acho que eu apresentei também, né? A Castro Lima é credenciada na Caixa Econômica Federal como engenharia, então ela faz vistoria tanto de imóveis novos, imóveis usados, terrenos, construção. O que a Dani mais nega hoje de imóveis? O que é o motivo? Ixi, eu coloquei a Dani não, a Castro Lima, né? A Castro Lima ela é bem difícil. Deixa eu te nada. Mas assim, eu tô te perguntando isso só pra gente ter uma visão geral, porque às vezes a gente falar num conceito macro vai ajudar nosso amigo construtor a ficar atento a um ou outro ponto que pode ser diferencial, né, na velocidade de obra dele. Hoje, as negativas é mais do pessoal aventureiro. É aquele construtor que não entende de norma, contrata o engenheiro canetinha, faz a obra, a hora que chega a engenharia, pronto. Tá fora do padrão. Tá fora do padrão. Pode dar então, hoje em dia, as pessoas que já constroem ou tem uma equipe, um engenheiro responsável, ele consegue construir com normas. Então, assim, se der alguma pendência, tipo preenchimento de ART, os erros antigamente, que era distância de fossa séptica sumidouro, recuo lateral, hoje você não tem mais isso. É muito, muito difícil. Quando a gente até é estranho. Fala assim, cara, como assim? Até hoje isso. Até hoje. Tempo, né? Dá vontade de nem voltar. Mas no você sabe imóvel. que eu fico feliz de ouvir isso?
Porque Mas eu passei uma parte, um bocado com a construção civil, quando a Caixa mudava de norma a todo momento. E a gente tinha casa hoje que passava, amanhã não passava. A gente vê esse padrão, é muito bom de ouvir. Então hoje quase não tem negativa, né? Negativa muito pouco, muito pouco. Aí tem também os engenheiros credenciados, olha eu falando mal. Tem os engenheiros credenciados também que caça pelo em ovo, que não seria de nossa responsabilidade, mas Se não é de responsabilidade de vocês, é de quem? É de responsabilidade da prefeitura, dos órgãos competentes. Não somos nós que vamos dar a negativa. Mas aí nega, abre um recurso, resolve. Então, assim, é coisa simples. Hoje, o grande problema nosso não é negativa, é valor de imóvel, valor da avaliação. Isso é polêmico, hein? Mas calma aí, antes da gente entrar nos valores, o que seria essa negativa que não entraria na sua competência? Teria que deixar para outros órgãos? Por exemplo, apartamento. Apartamento eu não preciso verificar se tem água e energia. Não precisa. Isso é uma regra para apartamento? Não, é uma regra para imóveis. Só que o engenheiro colocou na cabeça dele que serve para apartamento. E não serve para casa. E não serve para casa. Então, ele chega para vistoriar o imóvel da casa, se não tiver o relógio da concessionária ou o hidrômetro da concessionária, vem a negativa. Então, assim, isso é o engenheiro colocou na cabeça dele. Então, normalmente são os engenheiros mais antigos, ele vai subir na caixa d'água, ele vai olhar como que tá lá. Eu simplesmente sigo a RT, Memorial Descritivo, porque lá se o cara assina algo que ele diz que fez e não fez, ele é responsável. Eu não tenho como conferir toda a fiação daquela edificação. Ele pode fazer um gato ligado ao vizinho, fingir que tá ligado, e eu aceitar a garantia. Então, não faz sentido você negar um imóvel por ele estar com energia ou sem energia. Então, não faz sentido. Mas pro apartamento, libera. Pra casa, não libera. Então, é um mito isso. A gente tem que derrubar. Isso aí é um mito. E eu vou te falar, até por conta de logística mesmo, pro construtor individual, que é aquele cara que constrói 2 casinhas lá que vai transferir pro e cliente vai vender. depois. É um transtorno tremendo você pedir água, pedir energia e depois você transferir. O cliente não quer transferir, aí o cliente deixa de pagar, aí vira uma salada. O cliente deixa de pagar, não quer transferir. Você vai na concessionária, tenta retirar o hidrômetro ou o relógio, você não pode, porque tá fazendo uso. Então, assim, você fica na mão do cliente. Gostei de ouvir isso, ó. Vamos... E tá no COT isso? O COT, pra quem não conhece, pessoal, é o Caderno de Orientação Técnica. Ele fala simplesmente que não há necessidade do relógio e do hidrômetro. E a gente tem até e-mail informativo da própria Caixa. Bacana. Então, assim, o COT a gente segue o COT, mas o COT tem várias alterações. Tem semana que a gente recebe 3 COTs, mais 200 e-mail consertando o COT. A síntese então, memorial descritiva, né? A gente não consegue seguir, assim... Se eu for parar, porque assim, pra Caixa, meu contrato com a Caixa, a Daniara tem que fazer a vistoria, a Daniara tem que elaborar o laudo, a Daniara tem que responder os e-mails e a Daniara tem que dar resposta para cada cliente que liga. Então, o contrato é com a empresa Castro Lima, mas quem tem que responder é a Daniara. E a Daniara é só uma. E a Daniara é só uma. Então, muitas vezes você está no interior fazendo vistoria e está chegando uma pancada de e-mail. Então, assim, a gente tem um grupo de engenheiros no WhatsApp que um fica informando, mudou isso, não sei o quê. Porque se você realmente parar para ficar lendo todos os e-mails que a Caixa te manda, sem contar que ela manda um e-mail e depois ela manda outro, cancelado o e-mail de baixo, né? Você fica, tipo assim, qual que eu vou seguir no final, né? Quem tá falando a verdade aqui? Qualquer qual, mas assim... É complicado, é difícil, a demanda é complicada. Como que você tem 24 horas para responder? Eu saí 6 horas da manhã para fazer vistoria, cheguei 7 da noite. Amanhã eu tenho que emitir os laudos, porque vai vencer. E fazer novas vistorias. E fazer novas vistorias. E como que eu vou responder em 24 horas? Se não responder, a cobrança vem. A cobrança vem. Tem notificação, a gente é notificado. Tem uns correspondentes enjoados, né, João Pedro? Tem uns que cobram, que brigam. Cobrando para fazer vistoria. Não cobre engenheiro. Não cobre engenheiro.
Isso a gente já aprendeu, não pode isso cobrar. É uma recomendação que eu passo normalmente até pro cliente que pede a vistoria. Sempre que pede a vistoria, cara, o engenheiro, ele não tem só essa ordem de serviço. Conversa com ele, pergunta, questiona, não cobra. Questiona, quanto você acha que você vai conseguir mandar isso aqui? Que aí você tem uma noção de pelo menos quanto Mas que seu aqui laudo vai em Goiás custar. é bem tranquilo, o pessoal é bem mais de boa. Você atende outros estados? É Brasília, DF. Brasília, DF? É, em torno. Agora, DF é... Mas Eu brinco assim, nós somos prestadores de serviço. A TIM, quando você liga para ela e fala que está com problema no seu telefone, lá na TIM Live, que eles têm que ir lá na sua casa, eles falam assim, eu consigo ir no período matutino do dia tal. Ah, mas não sei o que, eu trabalho... Não, é o dia que eu consigo. Quando a gente liga para agendar, muitas vezes o cliente quer impor o dia e a hora dele. E a gente trabalha com rota. A gente não consegue. Então, assim, eu ligo e falo, ó, meu horário é tal, tal, tal. Ah, não pode. Então tá, então vou cancelar a sua ordem de serviço. Por quê? Porque não tem como mudar. Senão a gente... Não é um processo. Eu presto serviço para a Caixa e para o Banco do Brasil. Então, assim, não... Como que você lida cada um como único? Você não consegue, você não faz mais nada. Você puxou minha orelha sem saber. Eu falo muito pro meu cliente, se o engenheiro te ligar e você não puder, pede para remarcar, fala que você não pode. Agora eu entendi seu ponto de vista, gostei demais do paralelo que você fez aí pela TIM. Não, igual... E para instalar sua internet, se você não tiver lá, não vai instalar, simples assim. Eu tive um caso excepcional lá em Brasília, era uma desembargadora, ela estava vendendo o imóvel dela, e eu tinha que fazer a vistoria no imóvel dela, não sabia. Na ligação descobri que ela era uma desembargadora, que ela fez questão de falar que era desembargadora, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu vou passar aí no seu imóvel por volta das 10, se não tiver nenhum atraso nas vistorias anteriores. E a vistoria é rápida, o que demora a elaboração do laudo, mas eu preciso que alguém abra o imóvel e me acompanhe. Ela, esse horário eu não posso. Eu só posso tal dia, tal horário. Eu falei assim, deixa eu te falar. O dia que vocês marcam audiência com o pessoal que entrou com o processo, você pergunta que dia e que hora que ele pode? Não. Eu falei, então eu não estou te perguntando, eu estou te avisando. Foi uma vez só. Aí. Porque E assim... ela abriu a casa. Abriu. O que acontece? Primeiro porque ela cresceu, ela quis ser melhor do que o João, porque ela era desembargadora, e ela não é melhor. Não é porque ela é desembargadora que eu vou colocar ela, passar para todos os outros processos para atendê-la. Só se fosse um caso excepcional, alguma coisa assim, um caso de doença, ela não pode, a família doente dentro de casa, alguma coisa assim. Fora disso, ela é uma pessoa como outra qualquer. E ela vai ser tratada como outra qualquer. Da maneira que ela cresceu, a gente cresceu junto. Ela falou, não, peraí. Quando eu marco minha audiência, quando eu peço uma audiência, ninguém me pergunta que dia que eu posso ir, nem hora. Só me manda. Sua audiência será daqui 1 ano, tal hora. Daqui 1 ano, tal hora. E se eu não puder? E aí? Como faz? Você perdeu a audiência, você perdeu o processo. Então não tem conversa, né? Mas tá vendo? Não pode cobrar engenheiro, não. Não, pode não. Jamais. Engenheiro fica estressado. Jamais. Mas é um player extremamente importante no processo de financiamento hoje. E, pô, a gente já trabalha com vários credenciados e, como é que fala? Acho que o que pauta tudo é educação, né? Tudo que é conversado, que é explanado, é explicado, acho que a gente consegue resolver. Mas é bom ouvir essa visão, porque às vezes a gente tá na ânsia do lado de cá, a gente vê o credenciado como o cara que não tem nada a ver do negócio, que quer atrapalhar o nosso negócio, e não é. E muitas... ele é tão interessado quanto o nosso, né? Isso. Então... A gente não tem interesse nenhum em negar e voltar no imóvel. É retrabalho, né, Dani? É retrabalho, é mais encheção de saco. Então, a gente quer ir no imóvel, fazer a vistoria e concluir aquele processo com mais rapidez possível. A gente tem a parte do CIOP e do CIMIL. Não sei se vocês já ouviram falar do CIMIL, que elabora o laudo, e o CIOP. A gente precisa fora do ar muitas vezes, né? Não, ontem não foi é o balela dia o correspondente falar que tá eu fora. olho no grupo antes de entrar no sistema. Se eu vejo que lá no grupo o pessoal assim, CIMIL travado, eu nem perco meu tempo, já vou fazer outra coisa. Mas o sistema da Caixa, a última semana de dezembro ele não trabalha.
trabalha só em horários esporádicos e quando parece assim, tipo 2, 3, 4 da tarde, eu acho que as agências estão concentradas no sistema, trava tudo. Você não consegue. Então, eu, por exemplo, eu só faço laudo à noite. Eu não faço laudo durante o dia, porque um laudo que eu fico a manhã inteira para elaborar durante o dia, eu faço em 20 minutos à noite. Eu acho que isso aí não é nem só um padrão seu, viu, Dani? É um padrão geral. As conclusões, o costume de conclusão de laudo é depois das 6. É porque o sistema, ele... Então, a gente depende de 2 sistemas, o engenheiro, o CIMIL e o CIOP. Hoje, a gente não tem comunicação direta com a CIAR. A gente tem que entrar no sistema que chama monta e-mail, mandar o e-mail e esperar a resposta, que muitas vezes não chega essa resposta. Então, quando chega... é uma dor sua também, né? É uma dor nossa. Então, assim, aí o cliente acha que somos nós o problema, e não somos nós. Você falou de sistema. Quando eu comecei, 10, 11 anos atrás, numa reunião na Caixa, eu sempre fui de pontuar muito, de buscar melhoria nesses negócios. Eu virei numa reunião e reclamei do sistema da Caixa. E na época tinha correspondentes e lotéricos no evento. Um velhinho da loteria, não sei o nome, não sei quem que é, se passou na minha frente, não sei, mas ele me falou um negócio que marcou. Ele virou assim pra mim, meu filho, deu um tapinha nas minhas costas, tô lá com meus 20 anos. Falou, não reclama do sistema da Caixa, não. Se a Caixa fosse boa mesmo de sistema, não precisava de lotérico, não precisava de correspondente, não precisava de credenciado. Eu falei, verdade, esse cara tá certo. Mas é. Então, assim, a gente sabe das dificuldades que é o sistema, né? O que a gente cabe a nós a fazer é tentar entender como é que ele funciona. É isso. E buscar o atalho. Vai ficar feio? Não, buscar a melhor forma da gente resolver isso. Você já achou que é de noite que você vai fazer? A gente também lá na parte de crédito também, na hora que você vai fazer um cadastro, porventura você colocou um item especial ou colocou uma informação anterior, o cadastro não fecha, aí você tem que voltar tudo, mas a gente, sem a expertise, fala, nossa, o sistema tá fora do ar. Aí você fazia de novo mais tarde, sistema fora do ar. Mas não, você volta, refaz, tranquilo, e o sistema vai, né? Eu meio que aprendi um pouco de computador, porque aí vocês limpam os cookies, sai do Mozilla, vai pro Internet Explorer, vai coloca a aba anônima, vai de todo jeito. Não, igual tem vezes que eu baixo arquivo pelo celular, pela internet do celular, porque eu não consigo baixar pelo computador, que dá erro. Aí pelo celular eu consigo e elaboro lá o de anexo. Do CIOP? É. Essa aí eu não sabia não, mas direto. Muitas vezes quando você baixa e dá erro, tenta pelo celular. Se CRI, alguma coisa dá assim. essa mensagem. Nossa, toda vez. Aí eu entro pelo celular. O Guilherme quis cortar aqui. E valor, por que o valor é seu problema? Valor é o grande problema. Eu tô só perguntando pra você, depois você devolve as perguntas, viu? Não, você mas fala tá de nós estamos só... O valor, ele... é um grande problema. Por quê? Porque, ainda mais agora, né? Na pandemia, que a gente teve um acréscimo de valores de insumos, né? Então, os valores dos materiais ficaram bem caros, valores dos lotes bem caros. E a avaliação, ela não consegue seguir essa projeção que o valor do imóvel tomou, né? Antes a gente já tinha problema, porque o corretor queria uma avaliação melhor para tentar reduzir um pouco a entrada do cliente, ter uma facilidade melhor. Então aí a gente conseguia tentar ajudar. Mas hoje, vamos supor, se a avaliação minha deu 200 mil... Normalmente o construtor está vendendo por 250, 280 mil. Então a gente está tendo uma discrepância de valor muito grande, mas tem que entender que aí eu construo também. Então eu separo minha cabeça da avaliação e da construção, porque senão você pifa. A avaliação, ela não consegue seguir o mesmo parâmetro da construção, ela não sobe de uma vez. Eu vou avaliar o imóvel, eu posso usar dados de imóveis de até um ano atrás. Então, se há um ano atrás aquele imóvel valia 180 mil e hoje ele está valendo 280 mil, você não... A sua amostra está... A amostra... Tá só que por norma, eu posso usar essa amostra, entendeu? A minha amostra tá certa. Eu acho que durante a pandemia vocês tiveram que atualizar o modelo muito mais rápido.
Mas e a mesmo gente sofria, não assim- tinha anúncios, era algo assim surreal, né? Tudo Eu falo tinha, que as vendia. pessoas que mais prejudicam os valores dos imóveis hoje são os corretores. Corretor. Porque eles pegam os imóveis, anunciam, vende-se casa no OLX, W Imóveis, aqueles lugares. Vende-se casa, tá. Valor de venda, 200 mil. Valor de avaliação, por exemplo, 240 mil. Praticamente sem entrada. O engenheiro vai ler. Vai saber. Esse insight é interessante, né? A gente nota isso, esse movimento de corretores justamente em cidades mais do interior. O pessoal já tá tudo ali meio que, olha, não coloca o compra e venda, não coloca o chama. Deixa o engenheiro ter realmente um parâmetro para avaliar e se você colocar esse chama, o pessoal vai lá e fala, ó, tira o anúncio. Enquanto não tiver avaliação... Ou você pega imóveis, a casa que você fez a vistoria, na vistoria o cara, vou manter o mesmo valor, 280 mil, e você entra, dá um Google, você acha a casa lá em 2 segundos, a casa está sendo anunciada por 220, 230, 240. E sem contar, e vem a parte do correspondente. Vou dar um puxão de orelha em vocês. Viu? Aí Você tem pediu? lá no CIOP, lá, valor de compra e venda. 350 mil. Aí você fala assim, meu Então, mas pai, vamos lá, qual cada um tem um valor, sabe? Aí você fala assim, qual é o parâmetro pra Mas seguir? esse valor, vocês seguem ele? Não, porque a gente aprendeu... Normalmente o pessoal desconsidera. Eu passei a desconsiderar porque vocês desconsideraram. Não, agora a gente não segue, mas já aprendeu que tá errado. Ali já tá A errado. gente nem pede tanto assim. Nossa senhora, tem uns que eu olho assim e falo, não, gente, tinha que ser notificado o correspondente bancário. Tem que notificar o correspondente bancário. Não, mas é até difícil a gente avaliar isso, porque normalmente a gente pede essa recomendação do vendedor, de quem tá solicitando a vistoria. E aí ele fala o valor que ele quiser, né? E aí a gente não tem o que fazer. Não, mas ele não segue nenhum parâmetro, sabe? Não, ele vai na sua. Na verdade, Ele vai, o parâmetro, eu até entendo o outro lado do mercado, eu entendo o lado do banco, eu entendo o lado do credenciado, mas o parâmetro que o construtor segue é facilidade de venda, né? Então, para ele, quanto maior a avaliação, mais fácil ele vai vender e gira o negócio. Mas isso em proporções muito grandes é preocupante, né, Dani? A gente sabe que a importância do seu trabalho não é só ir lá e emitir um laudo, não. A importância do seu trabalho é garantir que a gente daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, que a gente vai continuar emprestando. Porque se você faz um laudo fora da realidade, quem vai sofrer com isso é o banco. Se o banco toma prejuízo, o que ele faz? Ele aumenta a régua de aprovação. Se aumenta a régua de aprovação, vem a famosa condição. Aí tá todo mundo reclamando que condiciona muito, né? Mas Então, o que eu falo para todo mundo. Eu falo muito para os construtores. Eles pensam no hoje, o que eles vão ganhar, esquece da bolha imobiliária. Sim. Porque hoje 30% das nossas avaliações, 30%, 35% são imóveis a leilão. E foram avaliados muito alto nos governos anteriores. E chega esse imóvel para a gente hoje avalia o valor de mercado realmente, e esse imóvel nunca vai ser arrematado. Porque o valor que eles lançam é o valor da dívida e acaba que... O valor da dívida é maior do que o valor do imóvel. Esse aí a gente vê um caso até claro desse problema no Bradesco. O Bradesco fez isso durante a pandemia, avaliou o valor que todo mundo queria, o engenheiro fazia o que você quisesse. Perguntava, ele qual que é o valor? Colocava. 400 mil, valia 200. A bolha que você falou estourou no Bradesco, né? Estourou no Bradesco. Embora a gente seja caixa, a gente acompanha o mercado, né? A gente vê que nos últimos 3, 4 meses o Bradesco, de fato, subiu a régua. Você quer pegar no Bradesco, então você vai ser cliente meu, eu vou te conhecer. E até a avaliação do credenciado lá tem sido mais rígida justamente por conta disso, né? Mas você falou de um negócio bacana aí que é o leilão, né? Tá tendo muita retomada? Como é que tá isso? Muita retomada. Sabe que isso é uma oportunidade para nós? Sim. Daniara, algum tempo atrás, não tinha o que fazer. Credenciou também na Caixa como... Corretora de imóveis e leilões. Olha só, gente, quiser comprar... Só que eu nunca mexi, Nunca entrei na plataforma, só entrei e falei,
o intuito de comprar mesmo, mas a demanda do tempo não deu. A gente vê boas oportunidades, mas você falou um negócio que para mim é novidade. Para mim, a Caixa considerava a avaliação na data do financiamento. Então, vocês fazem uma nova avaliação antes de retomar? Faz. A avaliação normalmente é anual, né? Anual. Ela vai por vence, um ano. Aí Entendi. ela E aí vence. eles renovam. Engraçado que quando a gente vai fechar um processo de leilão, por exemplo, a gente pega o laudo que fica anexado lá pra gente, é um laudo, por exemplo, de 2016, o laudo de quando foi feito a contratação do cliente. Tem muito, porque é o principal. Que aí ele usa ele como parâmetro, normalmente. Ele é o principal. Aí os outros laudos servem de parâmetros, né? Que para uma renegociação... Tentar alterar o valor também, né? tentar ter uma negociação. Mas hoje o imóvel leilão, assim, o entorno de Brasília, o pessoal sabe trabalhar com imóvel leilão, eles sabem comprar imóvel leilão, eles sabem tirar o cliente lá de dentro do imóvel, que eu acho que é o gargalo. É o gargalo. É o gargalo. Não, eles tiram em 40 dias. É um trem doido. Então lá tem muito. Aí eles compram imóvel que vai a leilão lá 60 mil, gasta 20 mil de batom, passa um batom no imóvel. Vende por 150. Vende por 150. E olha só, hoje teve uma novidade. Esse perfil de imóvel que você citou aí é Casa Verde e Amarelo. O pessoal não sabe, mas ele enquadra no Casa Verde e Amarela como imóvel usado. Até ontem, Dani, a Caixa financiava na tabela Price 40% desse imóvel só. Hoje, aí foi uma bandeira que a gente levantou pela associação. Hoje saiu a decisão e hoje em diante a gente financia 80% desses imóveis na tabela Price. Então vai ser uma oportunidade de negócio assim fantástica, né? Se já era bom, porque a gente tinha preços muito atrativos, né? Agora é melhor ainda porque eu tenho condição de financiamento, né? E quem compra esse perfil de imóvel precisa de crédito, né? Eu perguntei demais aqui, vocês... Não, seria bom vocês falarem pra gente também a primeira etapa do processo. O engenheiro não sabe. O cliente não sabe, que é uma parte de patinar, né? Que seria a documentação. Como que monta essa pasta, né? Eu até gravei. Quando eu vou mandar pro João Pedro, pro Guilherme, fala, tá faltando alguma coisa, tá faltando tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu até gravei um vídeo esses dias, eu não sei nem se já publiquei, sei lá. Mas qual é o primeiro passo do processo? Depende de quem você é. Se você é o corretor, você começa por um lado. Se você é o construtor, o dono do imóvel, você começa por outro, né? Eu brinco muito que processo só existe depois que eu tenho um crédito aprovado e depois que eu tenho um imóvel aprovado. E é interessante pedir avaliação antes. Sem dúvida, né, João? O João pede muita vistoria, acho que... A avaliação é interessante porque você consegue determinar o que realmente o cliente tem que dar de entrada. Então, a avaliação é essencial para ter uma venda rápida. Avaliando, principalmente que você economiza um prazo depois que você realmente fechou com o cliente. Fechou com o cliente, seu processo está praticamente pronto para ser finalizado. Se não fechou, teria que ter avaliação. Essa é a ótica do construtor. Mas o corretor já começa na outra ótica, que é o que o Guilherme faz. Já é na parte de documentação, recolher aquele primeira documentação, RG, CPF, Estado Civil, endereço. Não é um bicho de 7 cabeças, são poucos documentos. Mas se você tem eles na ordem, em qualidade e atualizado, você tem lá 5 documentos. RG, CPF, Estado Civil, endereço, renda e a carteira de trabalho, se for o caso. Então, são poucos documentos que a gente precisa. Eu não preciso de 30 documentos para fazer uma análise de crédito. Pelo contrário, né? Se você mandar 30, dá vontade de deixar o processo por último. Demora. Manda só o que é necessário, porque aí eu vou ter que analisar aquele documento, ver se realmente aquela documentação tá condizente, se o cliente tem aquilo tudo mesmo, às vezes não tem, nem precisava mandar. Carteira de trabalho me manda foto, às vezes, de página em branco. Né? Não precisa. São muitas coisas que dá para começar o processo mais rápido. Então, o processo para o corretor ou para o comprador começa na análise de crédito. Ali, Dani, a gente sabe qual linha de crédito ele vai enquadrar, quanto que ele consegue de financiamento, quanto que ele tem de subsídio, se for o caso, taxa de juros, parcela, né? A gente descobre a capacidade financeira. É a mesma coisa de você ir no supermercado sem saber quanto que você pode gastar. Você consegue ir? Você tem que ter seu orçamento, né? Então, a aprovação do crédito, que pro corretor, que pro cliente comprador, a primeira etapa é justamente isso. Deixar o orçamento, né, saber quanto que o cliente pode gastar na mesa, né? Porque a partir daí a gente pode acessar o pool de imóveis avaliados, né, que o construtor já se adiantou, para poder identificar qual é o melhor perfil de imóvel para aquele cliente. Obviamente respeitando aquilo que o cliente
imagina, né? Orçamento. E, assim, deixar até bem explicado isso e gravado, né? Que eu espero que o nosso público também atinja bastante corretores que estejam iniciando no mercado imobiliário ou que já são velhos de casa, que já têm expertise. O financiamento te faz vender mais. O financiamento potencializa suas vendas. O corretor que não sabe disso, de onde começa um processo, que é pela simulação e aprovação, ele fica fora do mercado. Mas Ele eu está vejo fora. que muitos não sabem. Muitos não sabem fazer porcentagem. O que é porcentagem? O imóvel hoje, eu preciso dar 20% de entrada, na maioria das vezes, né? Aí vai juntar subsídio, vai juntar FGTS, enfim. Então, fazer essa porcentagem para o cliente, a capacidade financeira dele, é um dos pontos importantes de entender. E voltando nesse primeiro ponto aqui, que a gente entra pela simulação e pela avaliação, é nesse momento que a gente sabe realmente o que o cliente pode, o que é o potencial. Eu fiz uma live também pelo perfil da Audicred, onde a gente tem que identificar o perfil daquele cliente para a gente saber o que ele tem de potencial. Né? E aí, esse potencial, o que ele é o perfil, é que você vai direcionar as suas forças para mostrar o imóvel ideal para ele. Não adianta você, com uma renda às vezes incompatível, mostrar um imóvel de 1 milhão. Você chegar no açougue, querer comprar uma picanha, mas só pode comprar um colchão duro. Não, e o inverso também. O inverso. A pessoa que abre um imóvel perde tempo, o cliente perde tempo, o corretor perde tempo. E o cliente fica frustrado. Porque ele vê uma casa muito boa e depois, não, mas você só pode comprar essa. Não, por que não leva naquela que pode realmente comprar? Na verdade, essa dificuldade, muitas das vezes, Dani, ela é imposta pelo cliente. O cliente comprador, ele coloca uma dificuldade no processo, que ele quer ver imóveis primeiro. E todo cliente comprador que eu encontro, eu tento desconstruir isso. Porque não adianta ele olhar o imóvel. Também. Ele vai apaixonar no imóvel. Obviamente, a gente gosta de coisa boa. Se eu ver um imóvel de 200 e um de 300, é óbvio que eu vou gostar do de 300. Não tem... Muda tudo, não né? tem porquê. Mas se eu gostei de 300 e o banco me aprovou um de 200, eu baixar aqui, ó, o corretor perdeu a venda e o cliente tá frustrado. Agora, se eu soubesse que era 200... Quantos imóveis bons de 200 mil a gente não tem? Né? O cliente ia se apaixonar, no de 200 ia fechar negócio. Mas usou a estratégia errada, começou o processo de forma errada, ele vai perder a venda para o corretor, o cliente vai frustrar, né? E aí é muito complicado. E aí é outra coisa que eu falo muito para o construtor, que não adianta só eu ter o crédito aprovado. Para eu saber qual é o perfil de cliente que vai encaixar lá, o construtor tem que estar com o imóvel dele avaliado. Porque se não adianta eu levar o cliente na casa, ele apaixonou, aí o engenheiro vai lá e avalia a casa 10 mil abaixo ou 10 mil acima, mas meu cliente precisa de um pouquinho mais. Então acaba que isso frustra também, porque o cliente gerou aquela expectativa daquela avaliação, aí é onde a culpa cai no engenheiro. É o engenheiro que derrubou. Não é, o engenheiro fez o papel dele. Nós é que começamos um negócio errado. Eu tinha que saber quanto que meu imóvel estava avaliado. E isso, mas Dani, eu não sei se você sabe. O construtor põe um valor afetivo na venda. É isso. Eles põem um amor ali, tipo tijolo, o milheiro é R$600, o tijolo dele veio com valor afetivo de 800. Então, a gente sofre. Eu sei, imagino. Eu sei. É muita gente também, muita gente nova entrando. Eu gastei tanto com isso. Mas nessa vertente aí, Dani... Gostei da cara. O construtor, ele não tá engessado em fazer só um método construtivo, né? Ele pode inovar, ter algumas inovações que vão ajudar a reduzir um custo, ainda assim, sustentável para o imóvel, mas com redução, né? Então, não é se engessar de uma única forma, né? A gente precisa buscar também... Eu sou engenheira, estudei, formei, construo e avalio. Quando veio o boom do aço, eu estava iniciando uma obra, eu falei, meu Deus, as contas não vão fechar. Porque eu sei que a avaliação não vai chegar em curto espaço de tempo no valor que eu ia gastar naquele imóvel. Então, meu valor de venda seria o valor de custo. O que eu fiz? Faço muita avaliação, comecei a pensar nos construtores próximos aqui da região que poderiam me ajudar. Lembrei de um senhor, senador Canedo, ele tem uma chácara lá e fui loteando, construiu mais de 700 casas e todas as casas dele em alvenaria estrutural. Até então eu só tinha conceitos técnicos, não tinha nunca construído de alvenaria estrutural. Falei, cara, eu vou ser badeca desse homem. Fui para lá, fui para senador Canedo. Isso o quê? Tem 1 ano e meio.
Falei para ele assim, olha, tô começando a construir, queria a ajuda do senhor. Fiquei 2 dias andando de carro com ele me explicando tudo. Tudo para eu ter uma economia. E eu consegui, no meio da pandemia, fazendo esse estudo em Senador Canedo, pedindo, pelo amor de Deus, pro cara me ajudar, ter uma economia e um lucro de 28% no valor na venda do meu imóvel. Que legal. As pessoas, eles não querem buscar conhecimento. As pessoas querem copiar. Isso porque você saiu de uma alvenaria convencional. Convencional. Que é o tijolo, o tijolo, é o tijolo cerâmico. Ferragem, diminuir meu custo com quantidade de cimento, diminuir Desculpa a ignorância, tá? Eu entendo de papel, de obra, eu nunca sujei meu pé lá. É o bloco de concreto. Então, assim, o bloco eu não preciso pôr viga, pilar, porque ele já é estrutural. Então, eu faço a travação com barras de ferros, né? Que é calculado. Então, em alguns pontos eu coloco barras de ferro, naquele ponto eu também encho de concreto. E por ser alvenaria estrutural, eu não preciso rebocar a parte interna. Então, a parte interna eu só passo o gesso corrido. Quando eu passo o gesso corrido, eu tenho economia de massa PVA. Então, eu já economizei no cimento, areia, brita. Eu tenho uma obra mais limpa. Eu não preciso fazer uma fundação profunda. Eu vou usar uma fundação rasa tipo radier. Então, assim, eu não preciso gastar com contrapiso, que o meu próprio radier, ele pode ser meu contrapiso. Depois eu só venho com regularização. Então, assim, eu falo, o engenheiro tem que pensar. Só que a maioria dos construtores não tem aquele engenheiro de campo. A maioria não. E acha que estão economizando. E é uma economia tão pouca que aumenta seu custo. Dani, eu achei fantástico isso. E assim, ó, o que eu já vi de alvenaria estrutural foi vertical, né? Aí o que vende pra gente é que não pode derrubar parede. Não pode. Tem esse... Mas a alvenaria estrutural, ela entra em qualquer tipo de imóvel, então. E ela é uma estratégia para baixar custo. É uma estratégia para baixar custo, se você souber trabalhar com ela. Certo. Porque o bloco estrutural, ele é mais caro que o tijolo. Só que eu uso menos. Hã? Eu uso menos. O bloco você vai usar a mesma quantidade. O que você vai usar menos é ar. Concreto, ferragem, cimento... areia, os insumos básicos, você vai usar bem menos, você vai ter uma redução de custo. Eu tô pensando aqui no Casa Verde e Amarela, a gente precisa desesperadamente achar uma forma de reduzir custo. A alvenaria estrutural é um diferencial, você tem economia de mão de obra, porque você não vai rebocar todas as paredes, você vai usar o gesso corrido, porque hoje a MRV não reboca a parede. A MRV, ela simplesmente é gesso corrido na parte interna, argamassa polimérica na parte externa. Então, você não tem... metade do custo que você teria colocando interno e externo. Então, você reduz. E qual que é o ponto positivo e o ponto negativo para quem está comprando, já que a gente está falando abertamente? O ponto negativo para quem está comprando você não pode fazer mudanças de layout, né? Porque ele é uma alvenaria estrutural. Então, toda a carga é distribuída como um todo no próprio imóvel. Eu não posso nem abrir uma porta. Tem que fazer um cálculo. Tá. Mas de antemão a gente já explica que não pode, porque você fala para quem está adquirindo, aqui você pode abrir uma porta. Ele não abre uma porta de 2,10 por 70, por 80. Ele vai abrir o vão. Que abriu o vão. Então, assim, a gente nem fala para não ter problema. Mas hoje o alvenaria tem outros métodos construtivos que dá para economizar. A mão de obra você economiza, porque você não... A fundação é uma fundação mais simples, você não vai usar reboco, então você não precisa pagar para o seu mestre, para o seu empreiteiro. Não tem reboco, entendeu? É só o grosso mesmo. É só o grosso mesmo. Olha só. Aí... Então, assim, é estudar a alternativa. As pessoas, elas querem construir sem estudar a alternativa. Então, eu tento falar para todo mundo assim, gente, nada vai andar conforme a gente quer. Eu cheguei no ponto, eu preciso construir e minha avaliação não vai dar o valor que eu preciso. Então, vamos ver outra alternativa. Atrasa ali 1 mês a construção, estuda outra alternativa para você ter o melhor custo. Em velocidade de obra... mais rápido. É mais rápido, então a gente economiza no prazo. Outra coisa... A mão de obra precisa ser extremamente qualificada? Ou não? Pedreiro... Porque a gente vê o tal do steel frame, o de isopor, como é que chama? O steel frame o de isopor, o de EPS, precisa de uma mão de obra assim, que na boa eu acho que a gente não tem.
Não, A gente não tem, mas a de... Mas o bloco estrutural não. O mesmo pedreiro que assenta a alvenaria convencional, ele consegue assentar o bloco estrutural. No início ele vai ter uma dificuldade, porque no tijolo ele passa a massa como um todo, né? E no bloco estrutural ele é furado. Então ele pode usar até Bisnaga. a bisnaga. Eu brinco assim, eles vão confeitar. Pega aquele kit confeiteiro e sai desenhando na massa assim. Você tem saindo. menor perda, você tem um melhor consumo daquela massa. Não é igual... É uma obra mais limpa, né? Uma obra mais rápida, mais limpa e mais econômica. Se souber trabalhar, é excelente. Que legal. Mas é estudar alternativas. Olha, é bom demais conversar, né? A gente acha, eu até então eu sugeri pro meu construtor, reduz a casa, vamos diminuir, sei lá, pensa tirar a laje. Mas o custo continua o mesmo. Você reduzir na casa, eu falo para todo mundo, você quer reduzir a casa? O custo do metro quadrado continua o mesmo. Então, seu lucro, em porcentagem, você construindo uma casa de 100 ou 200... Aí eu vou te contar um segredinho da avaliação. Não, aí a variável, vamos lá, a variável, O preço do metro quadrado fica maior. É porque a variável, área privativa, ela é invertida. Então, quanto maior o metro quadrado, menor é o valor da avaliação. E assim vai. Só que assim, você tem que... Eu falo, quando eu vou construir, comprar um lote, eu faço um estudo de viabilidade. Então, eu já sei quanto vai custar. Então, eu estudo... todo construtor tinha que fazer isso, né? Você estuda quanto que vale a região, qual que é a melhor área para o menor custo e o maior lucro. Essa conta você faz. Então, por exemplo, tem região que eu construo casa de 100 metros quadrados e tem região que eu construo casa de 79 metros quadrados. Por quê? Porque são contas que foram feitas onde eu descobri que aquele valor de 79 vai me dar um melhor lucro. Naquela região. Você faz um estudo de viabilidade, basicamente. Né? As pessoas não, copia. Vai lá, igual os construtores da onde eu construo, vai lá, leva o arquiteto deles lá que vai fazer esse projeto. Quero esse projeto. Teve um que pegou a foto do meu projeto e ainda pôs no perfil dele do WhatsApp. Falei, não, cara, aí é demais pra mim. Mas parabéns, Dani. Se você tá sendo copiada, é porque o povo tá gostando, você tá bem no mercado. Eles não têm o lucro que eu tenho e fala que o mercado é ruim. O mercado é ruim. Por quê? Porque eu simplesmente acompanho, eu sei quanto que eu gasto. Aqui tá gastando demais, vou economizar aqui, eu vou fazer um contrabalanço. O construtor não, ele injeta dinheiro e se brincar, não sabe nem quanto gastou. Ele sabe que ele recebeu. Sim. Só isso. Eu acho que essa é uma grande dor do mercado, principalmente construção individual. A gente não lida com... Como é que eu vou te dizer? Com construtores qualificados. Normalmente é uma pessoa que, de qualquer área, que identificou ali a oportunidade, extremamente trabalhadora, foi pra cima e ganhou dinheiro. Mas ele não tem controle nenhum. Pessoal, eu acho que nós estamos aqui, eu fiquei preocupado nesse primeiro episódio. Será que a gente vai conversar mais de 10, 20 minutos? Já tem quase uma hora que a gente tá proseando aqui. A hora que eu vi eu caí de costa. O papo tá bom, né, rende? Então, eu queria agradecer a presença do João, da Dani, do Guilherme, né? Reforçar aí mais uma vez aí o nosso projeto, né, o Pra Toda Obra, o nosso podcast, parceria entre a Audicred e a Castro Lima, né, e deixar vocês se despedirem, convidar vocês aí para assistirem os próximos episódios, darem sugestão, o que a gente pode trazer, quem a gente pode trazer. Eu acho que esse objetivo nosso aqui de trazer o mercado imobiliário goiano, e aí eu vou falar um negócio aqui que eu acho que eu não falei para ninguém ainda, longe do glamour das grandes construtoras, longe do glamour das grandes imobiliárias, a gente trazer aqui para o mercado real, que é quem está no chão de obra, é quem está vendendo nos bairros. Eu acho que são os correspondentes, né? Acho que a gente vai trazer gerentes da Caixa, de outros bancos. Então, queria agradecer imensamente a cada um que acreditou nesse projeto para estar saindo do papel. Parceria Audicred, parceria Castro Lima, @Audicred, Castro Lima Construtora. Segue a gente lá. @João Pedro. JPM Melo. JPM Melo. É bem pessoal, só que eu tento trazer a construção nesse perfil, porque é basicamente o que eu vivo. Então é isso. Dele tá bom, pode seguir. Bom, agradecer então, né, também a presença, Dani. Obrigado por participar desse projeto com a gente. Por idealizar, né? Idealizar
entender a ideia e colocar para funcionar, né? Então eu quero agradecer também o Danilo por ter também tá aí tomando a frente, João Pedro com toda a expertise de mercado, e até o próximo episódio, né? Espero que todo mundo esteja bem engajado aí e conte com a gente. Como que se fala? Curte, compartilha. Curte, compartilha, segue. Manda pros amiguinhos. Manda pra todo mundo. Fui!